Bom, meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre uma alegria renovada encontrá-los para dar continuidade aos nossos estudos das obras de André Luiz, a obra denominada A Vida no Mundo Espiritual. Esta obra fascinante, que veio a lume da humanidade pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, segundo nos informa Divaldo Pereira Franco, a antena paranormal mais extraordinária que a Terra já recebeu, esse médio extraordinário. E essa obra, quando a gente lê, fica sempre fascinado pela quantidade de apontamentos, de ensinamentos e orientações, do despertar da alma. E aí a gente entende, porque Jesus prometeu no capítulo 24 do Evangelho de João, o envio do Consolador prometido, essa mensagem renovadora da humanidade, que é a revivescência do Evangelho puro de Jesus, trazido há 20 séculos, como instrumento polidor e transformador da alma humana, mas que, infelizmente, no decurso do tempo, fora adulterada por interesses outros, né? De pessoas, de religiões. E quando Jesus prometeu a vinda do Consolador prometido, segundo diz Eurípides Bassanufo, no livro Tormentos da Obsessão, Jesus já sabia de que seu evangelho seria adulterado e a absoluta fundamentalidade de que ele fosse resgatado como esse instrumento renovador e polidor da alma humana. Então, a obra A Vida do Mundo Espiritual é exatamente essas luzes, ela está inclusa, sem dúvida nenhuma, nesses ensinamentos fundamentais da Boa Nova de Jesus, de uma forma diferente, atraente, de uma forma didaticamente muito boa, de sorte com as suas exemplificações dos casos, tanto das criaturas encarnadas como os que habitam nas outras esferas, mostrando as repercussões de nossas ações, como o ser humano, esse ser interdimensional, é uma forma de chamamento, uma forma da gente preparar o nosso espírito e de dar um melhor, uma utilização da reencarnação, esse instrumento sublime de polimento do espírito. Então, consultar essa obra é simplesmente beber dessa água fecunda e pura, que renova, que transforma o nosso coração. Não tem como não nos tocarmos vendo os exemplos que André Luiz traz à lume da humanidade, com esse caráter profundamente educativo e chamativo da alma humana, o despertar da alma humana. Então é isso. Eu sempre gosto de, ao iniciar o estudo de mais um capítulo, e hoje vamos estudar os capítulos 21 e 22 da obra Os Mensageiros, que é a obra número 2 nessa coleção extraordinária, A Vida no Mundo Espiritual. Eu sempre gosto de fazer uma pequena rememoração do que foi discutido nos últimos capítulos, de forma mais didática, para que a gente possa acompanhar o raciocínio dos desdobramentos, porque essa é uma obra que ela é continuada, então é muito importante a gente relembrar, quem for ver esse sem ter visto os capítulos anteriores, o que aconteceu. Então, em rápidas palavras, só relembrando, que André Luiz ele está a caminho da Terra, na companhia de Aniceto, que é seu instrutor, e de Vicente, o seu companheiro, porque eles estão matriculados no curso denominado de Os Mensageiros de Deus, que buscam desempenhar o trabalho na Terra de assistência aos encarnados e desencarnados. Eles vão à primeira aula prática desse curso, depois de algumas aulas teóricas, né? Então, eles acompanham a Aniceto nesse processo. E dessa caminhada, eles chegam no final da tarde, num posto de saúde, que tudo faz crer que é um posto avançado da colônia Nosso Lar, que fica na região lindeira do Umbral Grosso, né? E são recepcionados de forma muito cavalheira pelo dirigente desse posto de espiritual, chamado Alfredo. E Alfredo se encontra na companhia de uma senhora que fora esposa dele na última encarnação, chamada Ismália. E ele, inclusive, narra essa história, que a gente já não vou repetir, mas já leu, já foi visto nos capítulos passados, uma história muito bonita, que Ismália habita uma esfera muito superior ao que ele habita, o Alfredo, por razões que já foram discutidas. Muito bem. Mas aí, no final, já era finalzinho da tarde, e então, Aniceto, o instrutor de André Luiz e de Vicente, depois que eles lancham, fazem higiene e tal,
externa a Alfredo o desejo de, naquela mesma tarde, chegar ao objetivo final, que é a Terra, para o trabalho, início do trabalho prático, da primeira aula prática de André Luiz e Vicente. Entretanto, Alfredo os aconselha a não ir naquela tarde, que eles pudessem ir no dia seguinte, porque os aparelhamentos do posto Campo da Paz estão prevendo que naquela noite aconteceria uma fortíssima tempestade de emanações mentais, e ele explica o que significa isso. A Terra, naquela época, esse livro é de 44, estava em plena Segunda Guerra Mundial. E as nuvens de emanações mentais que causam tempestades magnéticas terríveis, com seríssimas consequências aos encarnados e aos desencarnados, é fruto do pensar, do sentir, do ódio, da guerra, do sofrimento, das angústias da guerra, que tem o condão de gerar os efeitos deletérios profundos, tanto nos encarnados e desencarnados. Aí Alfredo diz assim para Aniceto: olha, não é seu caso, Alfredo, Aniceto. Você sentiria menos, mas, entretanto, André Luiz e Vicente, vocês são espíritos ainda menos avançados, sofreriam imensamente o resultado da tormenta. Imagine-se o que é que não sofre, como é que não sente os espíritos infelizes que moram naquele sítio das trevas e dos umbrais, né? Essa observação é importante para a gente aquilatar o grau de gravidade disso, né? E, ao mesmo tempo, ele fala que se não fosse a interferência dos emissários de Deus, visando minimizar os efeitos deletérios dessas nuvens de emanações mentais, dessas tempestades, seria fatal para os encarnados. Fatal. Porque esses sentimentos pestilenciais são capazes de causar doenças graves, pandemias, como a que vivemos hoje, o Covid-19, por aí vai. Muito bem. Só então vocês dormem hoje aqui, vão amanhã cedo. E diz assim, a Aniceto diz para Vicente, ou Alfredo diz para Aniceto: olha, vocês inclusive podem utilizar o meu automóvel aqui, para fazer o trajeto até onde é possível, com motorista e tudo. E André Luiz, muito curioso, como é sempre: mas escuta, automóvel, que história é essa? Porque André Luiz nos relata que só conhece meio de locomoção desse jaez, ou seja, automóvel, ele só conhecia o aeróbus, que era uma espécie de locomoção, era uma espécie de ônibus voador, entre aspas, utilizado dentro de nosso lar. E ele conhecia também um automóvel, um meio de transporte rudimentar, que era uma espécie de uma diligência do Velho Oeste, puxada por muares, por burros mulos, que eram utilizados pelos trabalhadores, os samaritanos, chamados samaritanos de nosso lar, no resgate de entidades infelizes nas regiões do umbral ou das sombras. Mas não conhecia essas modalidades. Não. Alfredo fala: aqui existem várias modalidades outras de transporte. Olha que interessante. Deixar muito claro que existem outras modalidades. Não só esse tipo, mas existem outras modalidades. Ele não entra em detalhe quanto à sua funcionalidade, mas não dá notícia de que efetivamente existe. Muito bem. Mas olha, mas Alfredo então, Aniceto diz: mas Alfredo, eu precisaria chegar na Terra o quanto antes, porque André Luiz e Vicente precisam começar o trabalho prático deles. Aí Alfredo diz: olha, mas não se preocupe, nessas horas de hoje para amanhã tem muito o que fazer aqui. Lembremos que lá, quando eles chegaram a Campo da Paz, eles conversando, Alfredo disse que a quantidade de trabalho do posto aumentou sobremaneira em função da guerra, que eles têm cerca de 500 trabalhadores, mas não atende à quantidade de trabalhos, porque com a guerra aumentou sobremaneira a quantidade de criaturas que chegam ao posto em busca de socorro. Eles, inclusive, que o alimento que lá é produzido e os remédios não está sendo suficiente, porque a quantidade de entidades sofredoras que buscam o posto é muito grande. Então, se vocês ficarem hoje à noite aqui, vocês vão ajudar-nos nas tarefas que temos aqui, por exemplo, na área da prece, que é largamente utilizado no tratamento dos nossos necessitados aqui. E, além de poder ajudar, a prece é uma área imensamente proveitosa do ponto de vista do aprendizado, muito importante. O que, na verdade, ao dizer isso, vocês não vão perder nada quanto ao aprendizado. E então Aniceto concorda, efetivamente, a prece é muito importante, etc, etc. Muito bem. Quando eles estão terminando essa conversa, Ismael disse: olha, inclusive está quase na hora do trabalho, que a gente precisa começar agora. Tem um trabalho imenso agora de noite, no final da tarde, noite, que é preciso fazer junto aos nossos necessitados. E começam então os preparativos. Na conversa dos preparativos, Alfredo fala de uma metodologia de trabalho, as patologias graves dos doentes lá, que uma dessa forma de tratamento é o método soprativo. Então, André Luiz ficou muito surpreso: mas como assim sopro? Que história é essa de sopro? Ou seja,
a André Luiz diz que não conhece essa metodologia, e então Alfredo faz uma dissertação muito importante a respeito. Olha, mas o método soprativo é um método muito eficiente, aqui é largamente utilizado não só em Campo da Paz, mas lembremos que em nosso lar também, que é um ministério que tem um departamento imenso que é dedicado ao método soprativo, com grandes trabalhadores, com formação continuada, e é largamente utilizada, Alfredo fala. Olha, esse método ele é muito eficiente, às vezes, em algumas situações, muito mais eficiente que o próprio método do passe, que é largamente utilizado tanto aqui quanto na Terra. Isso, olha, esse método poderia ser perfeitamente e largamente utilizado também na Terra, porque para utilizar a ação do método soprativo, que tem uma variação muito grande de patologias em que ele utiliza, ele pode ser método curativo, pode ser anestesiante, enfim, ele explica os vários métodos, basta que as pessoas que se dedicam a essa técnica tenham a boca sã, o que significa, não é da higiene bucal especificamente, dentro da ideia de Jesus, que o que sai da boca é o que vem do coração, ou seja, tem uma boca que é utilizada para falar o bem, significa isso. Uma mente também sã, naturalmente, e, acima de tudo, o desejo e a vontade da prática do bem. Feito isso, qualquer pessoa, em princípio, pode ser instrumento, porque lembre-se que nós somos filhos de Deus, e todos nós temos essa possibilidade. Eles explicam que o método soprativo é uma espécie de doação de fluidos do espírito, que quanto mais purificado a possibilidade é imensa de fazer o bem a quem é necessitado. E ele começa a explicar essa história. Mas escuta, André Luiz, isso não é novidade alguma, rapaz. Lembre-se que Jesus utilizava também a mesma metodologia. Jesus, nas curas, não só fazia o toque, ele também utilizava o sopro. Lembre-se que há citações da questão do sopro na Bíblia. Quando na Bíblia fala que Deus criava e soprava nas formas criadas, ou seja, nas suas criações para dar vida, o hálito divino é nesse propósito. Lembre-se que o vento é um sopro divino que tem aspectos importantes também, curativos, etc, etc. Você faz uma grande dissertação a respeito disso, né? Muito interessante, que o objetivo, sem dúvida nenhuma, é além de ensinar André Luiz e Vicente, mas também para lograr a humanidade, que é uma metodologia que é muito pouco utilizada ainda no movimento espírita, mas podia ser muito largamente utilizada. E a gente tem muito pouco conhecimento desta possibilidade. E ele nos diz que é muito importante, que é um método que pode ser feito largamente. Bom, isso é no capítulo 19. No capítulo 20, e aí denota o gigantismo que é esse posto de saúde na região lindeira do Umbral Grosso, eles começam então a se deslocar para a área onde farão o trabalho de assistência aos infelizes naquela noite. E no decurso dessa caminhada, André Luiz, com sua curiosidade imensa, que é muito importante para o trabalho que se propôs de escrever essa obra e nos lograr os conhecimentos do mundo espiritual, André Luiz, ao se deslocar ao encontro da tarefa, ele fica muito impressionado com os aparatos que o Campo da Paz, que é uma espécie de um castelo medieval imenso, né? Ele tem um aparato muito grande de defesa. Ele narra, inclusive, que tem aqueles fossos dos castelos medievais com água, a torre de vigilância altas, as janeletas para se ver de seteiras, de emissão de seteiras, etc. Há um processo muito grande de fiscalização, de vigilância o tempo todo. E a gente ficou muito impressionado com aquele aparato imenso de vigilância, não só de defesa, mas também de ataque. Ele vê uma espécie de uns canhões, etc., as armas. E ele fica muito preocupado com aquela história. Ele só se tranquiliza mais como vê tremulando na bandeira em cima a bandeira branca, que é a bandeira da paz. E então ele inquire a Alfredo, que é o diretor do posto, escuta, mas há necessidade desse aparato imenso de defesa e de ataque? Alfredo disse, meu filho, assim, porque lembremos que a posição do Campo da Paz, então, é como espécie de, nós estamos aqui como ovelha no meio de lobos. Essa região que é habitada por entidades profundamente perversas, profundamente agressivas, são verdadeiras criaturas diabólicas, expressão de Alfredo. E se a gente não tiver uma estrutura de defesa eficiente, eles vão invadir, e essa obra precisa ser defendida, afinal de contas, é uma obra que, em nome de Deus, a gente assiste às entidades infelizes. É os filhos de Deus assistindo os filhos de Deus necessitados. E ela não pode correr o risco de ser invadida. E se não tivermos esses cuidados,
as entidades vêm, sim, e invadem porque não desejam a luz. As entidades das trevas não desejam que a luz prolifere, né? E André ficou muito impressionado. Escutam, esses câmeras aqui funcionam? Funcionam, sim, senhor. Já foram utilizados? Já. Só, mas como é que funciona isso? Vocês usam bala de metal, como não é desse? Não. Lembremos, não é bala de metal. Aqui é uma espécie de uma bala, é um projétil que dá uma descarga elétrica, que dá uma sensação de morte. Isso, como é a história, isso é uma sensação de morte. Mas como assim? Nós estamos no mundo espiritual, nós sabemos que ninguém morre, como é que dá a sensação de morte? Que história é essa? A morte não existe. Estão aqui sabem disso. Isso deveríamos saber. Mas as entidades estão aí fora, estão numa situação tão dramática ainda de atraso espiritual, eles muitos deles imaginam que estão vivos ainda. Imagina, o perispírito dele, que é esse corpo semimaterial, ainda é profunda, ainda são bastante grosseiros e volumosos, né, em função que são alimentados pelos ódios, etc, 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 né? Porque o espírito, quanto mais evolui, mais o seu perispírito fica diáfano, mais luminoso, menos volumoso, né? Mas quanto mais embrutecido, mais ele é grosseiro, e a sensação de materialidade. Muitos imaginam que estão vivos. E quando essa bala de descarga elétrica atinge o corpo, tem uma sensação de morte. Ele imagina que morre. E tem um medo imenso. Ou seja, atinge o objetivo. Qual é o objetivo? Defender o posto. André ali fica muito impressionado com tudo isso e passa essas informações para a gente entender que no mundo espiritual é tal qual aqui. Tanto a maldade como lá. Ele, inclusive, explica que há lá, inclusive, grupos, organizações no mundo espiritual, de falanges, de milícias, de organizações criminosas no mundo espiritual. Ele explica, aqui coisas terríveis, de todas coisas que você possa imaginar. Há gente que são escravos aqui do mundo espiritual. Gente, faz toda uma explicação a respeito dessas questões. Só para a gente se situar, que foi dito nesses 2 capítulos, para a gente ter uma ideia, primeiro, a gente compreender isso, essas informações, a gente entende onde é que está localizado esse posto, que é na região do umbral, e o umbral, lembra-se que essa região purgatorial imensa, e onde está localizado o posto, no mínimo, na região intermediária do umbral, porque as entidades que estão lá são ferozes, são diabólicas, segundo o próprio Alfredo fala. É importante essa compreensão. E terceiro, entender o gigantismo que é esse posto. É imenso. Nós vamos ver agora nesses capítulos, agora vai ter uma compreensão da dimensão e, o mais interessante, do perfil das criaturas que são tratadas lá, para a gente entender onde é que está efetivamente localizado o campo da paz. É muito interessante. Então, nos acompanhe no capítulo 21. Olha, vê só, 2 capítulos, fora os anteriores, que eram só as instalações, vê como é grande essa ida de André Luiz e Alfredo e Vicente, passando por saúde, vai render uns 6 ou 7 capítulos. Ver como é rico, como foi importante passar por aí, para trazer, não só para André Luiz e Vicente, a informação deles, como mensageiros, mas para nós, para ter uma compreensão de como são aqueles sítios, como é a localização, como é o perfil das criaturas que vivem lá, e a metodologia de defesa e mais, de tratamento dessas criaturas, como chegam, como são tratadas. Então, preste atenção a esse capítulo 21 que a gente vai começar, que ele é muito rico em informação, 21 e 22. Então, nos diz, então, André Luiz, inúmeros servidores, ele está falando da preparação. Eles estão preparados, estão em deslocamento para o local onde serão tratadas as criaturas naquela noite com a prece e as metodologias do tratamento. Então, nós vamos estudar no capítulo 21 e 22, 2 grupos das criaturas resgatadas daquelas regiões que vão ser tratadas. É muito interessante a quantidade de informação que será tratada aqui. Bom, aí André Luiz diz, inúmeros servidores que acompanham essa tarefa, né? Inúmeros servidores acompanham-nos ao serviço. Ou seja, é uma tarefa imensa. Por que imensa? Porque são muitas criaturas a serem tratadas. Essa é a história. Muito bem. Movimentavam-se carregadores sem conta, ou seja, muitos carregando aparatos com produtos para o tratamento daquelas criaturas. Conduziam grandes botijas d'água, as águas fluidificadas, que são largamente utilizadas lá e cá, né? Caldeirão de sopa, vaso de substância medicamentosa, e lá em nosso lar, André Luiz explica que boa parte do medicamento utilizado no mundo espiritual em nosso lar é feita à base da água, utilizando energias do sol, utilizando energia do magnetismo e por aí vai. Então, ele fala vaso com substâncias medicamentosas, né? Em galeotas diversas, ou seja, vários depósitos contendo esses medicamentos e alimentos, etc, etc. Mais algumas pessoas, mais alguns passos, ou seja, aí só para entender
como é grande o prédio, imenso, as instalações. Mas algum passo e notei que centenas, não é uma, centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecia uma assembleia de loucos em manicômio. Ou seja, eles estavam numa espécie de um hospício. Essa que é a verdade. Aquele contingente de criaturas que eles chegaram, o primeiro grupo, numa região imensa, que ele está dizendo que era um vasto albergue, ou seja, eram grandes galpões imensos, cheios dessas criaturas, que estavam vagueantes de rostos sombrios, parecendo loucos. A ideia é que eles estavam realmente no hospício, né? Um manicômio de amplas proporções. Era um local imenso, com quantidade muito grande de criaturas que eles assistiram naquela noite. É isso que estavam dizendo. Muito bem. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço, a maioria dos técnicos de sopro curativos, métodos soprativos, os quais se desviaram de nós rumo às edificações situadas em zonas diferentes. Então, está dizendo que esse grupo imenso de tratamento, de tarefa, ia atender a vários segmentos. Uns iriam atender aquele grupo de loucos que ele estava, mas outros atender outras áreas do campo da paz, que denota que o campo da paz, efetivamente, era uma área muito extensa, muito grande, etc, etc, etc. Né? Muito bem. Gentilmente, nos explicava Alfredo, que os benfeitores de Campo da Paz localizaram ali grande número de espíritos enfermos, ou seja, doentes, mais desequilibrados que propriamente perversos. Essa observação ela é interessante, mas é o seguinte, olha, esses aqui estão no estágio de melhora, porque são mais desequilibrados, estão como loucos, do que propriamente perversos, porque ele quer dizer que existem grupos lá em Campo da Paz que estão num grau ainda de profunda perversidade, de profunda maldade, ou seja, são espíritos ainda profundamente no estado, profundamente deletério ainda, de profundo atraso espiritual. Aquele grupo já está melhor, são mais desequilibrados do que provavelmente perversos. São perversos ainda, mas são mais desequilibrados do que perversos, está dizendo. É um grupo que já está numa situação, digamos assim, intermediária de tratamento. Esse quer, imagina que ele quer entender, ele nos dá a entender isso. Então, isso, olha, os doentes que tínhamos sob nossos olhos, aquele grupo de loucos, né, permaneciam em melhores condições. Olha, se estão em melhores condições, claramente é porque existem criaturas naquele ambiente, naquele posto, que estão em situações muito piores. Ou seja, ele está deixando claro que aquele contingente imenso, que é um manicômio imenso, de amplas proporções, é um grupo que está no estágio intermediário de tratamento, que existe uns em situações muito piores. Né? Ele deixa claramente a entender. Eu acho muito interessante a metodologia de André Luiz. Eles, quando explica algumas questões em capítulos passados ou em livros anteriores, ele não costuma repetir a mesma questão. Ele nos dá a entender. Ele nos dá uns toques para fazer as interpretações, que são muito interessantes. É um método muito inteligente, é muito didático a forma como ele utiliza. Quando ele dizendo, já se locomoviam, quem? Aqueles loucos que ali estavam. Já se locomoviam, ou seja, andavam. E muitos deles já até conversavam. Muitos, quer dizer, nem todos. Daqueles que ali estavam, uns já andavam. E outros já conversavam. Mas tinha outra situação pior ainda, nem fazia isso, mesmo ali. E já era intermediário. Mas existe outra situação pior ainda, ele diz, olha. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio. Não tinha muita noção do que diziam, mas já conversavam, né? E eles assinalavam as palavras, vocês já ouviam as palavras, já assimilavam, já pensavam nas respostas, ele quer dizer isso. E as palavras e pensamentos. E eu até coloquei sempre sobre essas observações, estão entre parênteses, são nossas, né? Então, este perfil dos assistidos de Campo da Paz denota sua localização no umbral, ou seja, as criaturas. O que quer dizer com isso? Denota que a verdade, o contingente de espíritos que são socorridos e chega a Campo da Paz são criaturas em sua ação de desequilíbrio profundo. Isso quer dizer o seguinte, que, na verdade, Campo da Paz está localizado na região do Umbral Grosso, onde a situação ainda é bastante difícil, talvez na região intermediária. Nós sabemos que o Umbral tem vários setores. Tem a situação que, digamos, entre aspas, mais light, tem uma situação intermediária, que nas obras seguintes nós vamos tratar disso, e tem regiões chamadas mesmo das trevas, que é muito mais pesada ainda, onde tem livros que tratam disso, libertação, ação e reação, por aí vai, né? Obreiro da Vida Eterna trabalha também numa colônia que trabalha na região intermediária.
Então, é interessante a gente compreender isso. Como André Luiz nos deixa, nos dá, através de suas colocações, parâmetros para a gente tentar tirar uma série de conclusões interessantes. Muito bem. Então, Alfredo, de uma forma muito objetiva, ele estimula, ao conversar, ao se misturar com aquelas entidades infelizes que eles estão, para que eles interajam com o próprio Alfredo. Porque isso trará ensinamentos importantes demais a André Luiz e Alfredo. Lembramos que André Luiz e Alfredo, ali são os estudantes. Eles estão ali para buscar informações. Que ele ia para a Terra, mas estão ali naquela outra ajudando, e depois também buscar informações. E como Alfredo tinha prometido a Aniceto, eles à noite iriam aprender muitas coisas interessantes. Mas lembremos que André Luiz estava também pegando apontamentos para escrever esta obra. Então, também tem algo muito importante, que além deles assimilarem coisas que eram muito importantes no curso de formação de mensageiros, mas também trazer a nós que estamos aqui bebendo nessa fonte fecunda, informações preciosas de como se dá a assistência e o trabalho nesses postos na região Lindeira-Umbral. Muito importante, muito bem. Então, o senhor, um daqueles dementes, né, um daqueles loucos, se dirige a Alfredo e diz o seguinte: senhor Alfredo, ou seja, já conhece Alfredo, já sabe conversar, é um dos que estão numa situação melhor, né? Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, o senhor cabra bem velhinho, né? Estou aguardando, senhor Alfredo, o resultado da minha petição. Ou seja, segundo ele fez uma petição, né? Em que ficamos, diz ele, quanto às minhas terras e os escravos, diz ele, Alfredo, né? Paguei bom preço sobre os escravos e tal, e as terras, ao Carmo Garcia, sabe o senhor, que venham sendo perseguidos durante muitos anos, e não posso perder mais tempo. Ou seja, ele fez, de repente, conversou com Alfredo pedindo notícias. Ou seja, claramente esse senhor não tem a menor noção que está desencarnado. Nenhuma. Os caras dessa loucura dele. Não tem a menor noção. Ele ainda acha que está encarnado. Está preocupado com as terras que comprou, os escravos, se foi recebido, se não foi recebido, como é que está, se o negócio foi feito, se não foi. Você está longe de ter as compreensões de alguém estar desencarnado, porque alguém está desencarnado pressupõe que está preocupado com o seu avanço, com sua melhora espiritual, com seus projetos para se renovar. Mas ele está distante dessa compreensão. Por isso que ele diz, olha, eles estão melhores aqui, mas eles estão como loucos, totalmente desequilibrados, não tem a menor noção ainda de onde estão, com a situação deles. Quando eles dizendo, olha a pergunta dele, olha só, falei, quando é que eu volto para casa? Como se isso fosse possível. Ele, na cabeça dele, ele estava encarnado, como se fosse uma viagem, né? Num local que ele não compreendia bem. Então, vai para casa. Creio que esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Reclamando. Ele está achando que está num local que foi internado no hospital da Terra. Ele não acha que vai estar desencarnado, né? Esperam, me diz o senhorzinho, Alfredo, a mulher e os filhos. Ou seja, ele não tinha sequer noção, observação minha, de que estava desencarnado. Ou seja, completamente fora da realidade, né? Muito bem. Opa, quem passou aqui, ó. Uma travadinha aqui. Opa, passou agora. Muito bem. Muito bem. Aí, quando como excelente médico da alma, Alfredo, e aí é muito importante, aí ele começar a explicar a metodologia de assistência deles, ou seja, Alfredo, com equilíbrio, age com aquelas criaturas paternalmente, ou seja, ele compreende a deficiência daquelas criaturas e age com eles com absoluta com naturalidade. É uma pergunta absolutamente desarrazoada como essa, mas ele age como, na verdade, essa petição desse senhor ter algum fundamento. Por quê? Com a finalidade de acalmá-lo, de dar tranquilidade a ele. Ou seja, não adiantaria dizer que ele está desencarnado, porque ele só iria exacerbar muito mais, ficar mais desesperado, né? Não adiantaria dizer nada disso a ele, que escravo, nada disso tem importância. Ele vai, em princípio, se dirigir a ele com a mensagem dando tranquilidade. Eu lembro que minha mãezinha tem 90 anos e ela tem Alzheimer. E quando começou o Alzheimer, eu completamente despreparado para lidar com uma questão como essa, às vezes minha mãe, por exemplo, chegava e disse, meu filho, cadê Joaquim, que é meu pai, que morreu há muitos anos? Joaquim não veio me ver aqui, onde é que Joaquim está? Aí, do começo, eu dizia, minha mãe, papai já desencarnou. E ela chorava, ou seja, eu não estava preparado para isso. Entretanto, Alfredo lá tinha esta compreensão. Não adianta você dizer que a pessoa não vai compreender. A forma é você tratar como se fosse o natural
e fazer, olha, eu, por exemplo, poderia ter usado o método de Alfredo. Ah, mamãe, papai viajou, mas vai chegar nos próximos dias. Eu não tinha essa compreensão. E Alfredo, como excelente médico da alma, ele tinha uma metodologia, ele tinha de tratar aquelas patologias graves. Então, olha a narrativa de Alfredo, que é interessante. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção, ou seja, deu toda a atenção àquele senhor, e ele se sentiu valorizado. Se você não dá atenção, quem está em desespero, desequilibrado, fica muito pior. Ele deu toda a atenção e respondeu como se estivesse tratando com uma pessoa de bom senso, equilibrado. Essa é a estratégia adequada para tratar com alguém numa situação dessa. Diz Alfredo, sim, Malaquias, que é o senhorzinho, né? Você reclama com razão, mas lembre-se, a sua saúde não permite um regresso apressado à casa. Ele dizendo, se ele nos dá a entender que Malaquias está ali, foi internado para um tratamento. Quando ele se equilibrasse, quando voltar, quando desse bem, voltar para casa. Ele quando dizendo, você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, você viu o nome da esposa dele, inclusive ele sabia, né? Dona Sinhá pediu que fosse você aqui tratado convenientemente. Dá a entender, inclusive, a Malaquias, que ele está lá sendo tratado a pedido da esposa dele. Ou seja, é uma resposta muito tranquilizadora. Muito tranquilizadora ao próprio Malaquias, né? Suas ideias, porém, meu amigo, diz Alfredo, não estão ainda bem condenadas. Quer dizer, você está sendo tratado, está melhorando, mas quando você vai para cá, quando melhorar. É uma forma de dar tranquilidade a ele. Temos algumas coisas mais a fazer, ou seja, seu tratamento não está completo ainda, Malaquias, você tem que ter paciência. Por que preocupar-se? Olha agora a mensagem de Alfredo, como fala a alma dessa criatura. Por que preocupar-se tanto, Malaquias, assim, com as teses dos escravos, homem? Primeiramente, se preocupe com sua saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. Ou seja, uma mensagem botei eu aqui dizendo, visando educar o espírito de Malaquias quanto ao desapego das coisas materiais. Ou seja, ele já está no mundo espiritual, mas não sabe, né? Entretanto, a mensagem de Alfredo é preparando aquele espírito para um despertar vindouro. Ou seja, homem, se preocupe com as questões daquele patrimônio que Jesus falava que a traça não come, ferrugem não corrói. Isso é a prática do campo do bem. Essas outras questões terras, questões materiais, vão ficar para trás. Ele está começando a preparar aquele espírito. Ou seja, a mensagem é de um grande médico da alma, né, que se preocupa em colocar as palavras certas no sentido de levar conforto ao mesmo tempo àquele espírito, otimismo, mas ao mesmo tempo também já a ideia do desapego, né? O velho sorriu, como o doente apoiado na firmeza e do otimismo do médico. Ou seja, a palavra de equilíbrio do médico trouxe otimismo para ele. O otimismo contagiou positivamente o Malaquias, né? Reconheço, disse Malaquias, que as suas observações são justas, senhor Alfredo, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença, diz então Malaquias Alfredo. Aí Alfredo, de novo, com uma frase educativa, fala ao espírito dele, diz o seguinte, olha, entretanto, disse Alfredo, de onde vieram seus filhos, Malaquias? Para os seus braços paternos. Não vieram das mãos de Deus? Ou seja, deixando claro aí a ligação nossa com a paternidade do Pai, de Deus, né? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, disse Malaquias, afirmando o ancião, trêmulo, mas satisfeito, ou seja, esta mensagem de Alfredo, dizendo que ele recebeu os filhos da mão de Deus, já trouxe a ele, que deve ter sido de uma religião, uma compreensão disso, uma satisfação. Aí diz, pois é, Malaquias, chega instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que ele nos pertence. Olha que mensagem edificante e interessante ao espírito de Malaquias. Ou seja, está dizendo a Malaquias que nós somos nós recebemos de Deus os filhos que são nos confiados, não são nossos, são nos confiados para educá-los, para assisti-los, para amá-los, etc, etc, mas ele não nos pertence, pertence a Deus. Essa é uma ideia transcendente que, de repente, abre uma fresta no coração de alguém que está doente, né? Isso é uma mensagem muito importante. Diz mais ele, além do mais, seus filhos são também responsáveis, e se são ansiosos, se são preguiçosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmo. Por agora, Malaquias, é indispensável que você se refaça, homem, cuide da sua saúde, né? Aclare as ideias, melhore e sossegue o coração. Ou seja, essa é a mensagem que eu boto aqui de despertamento. Ou seja, ele falou de questões transcendentes,
de que não deve se preocupar muito com as questões materiais, deve se preocupar mais com os valores da alma. Ou seja, Malaquias não entende aí que está desencarnado, mas já está recebendo os rudimentos para quando tiver essa compreensão, isso já estimular o espírito dele como espírito eterno de que progride. Que os bens materiais ele não leva, só leva os bens espirituais. Isso é uma tática muito interessante dele, já avisando o despertamento do velhinho lá, né? O velho sorriu, confortado, ou seja, a mensagem que Alfredo levou, ele mostra claramente a André Luiz e a Vicente a metodologia psicológica dele com aqueles doentes mentais, né? O velho sorriu confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro, seja um outro doente, denotando nobre aprumo, não é aprumo de aprumado espiritualmente falando, não. É de aprumo que está, o velhinho está meio quebradinho, esse outro está mais esguio, mais forte, nesse aspecto, né? Adiantou-se exclamando, e a solução do meu processo, senhor Alfredo? Questionando também. Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. A gente nota aí que todos eles estão preocupados com a questão da materialidade. Denote que são espíritos profundamente ligados ao material. Estão longe de entender a questão da espiritualidade, dos bens da alma, né? Todos eles se retornam aí, ó. Muito bem. E a solução do meu processo? Perguntei. Minha parte na herança, diz o senhor, dos avós é cobiçada por meus primos. Então, de pronto, ela já está dizendo para o Alfredo que se sente prejudicado, que na partilha dos bens da herança dos avós, os primos dele estão tentando avançar no quinhão que lhes pertencia. Estão tentando enganá-lo, tirar que ele que está falando tinha direito a uma parte mais elevada desse processo todo. Está sendo lesado, esse é o que está dizendo. Ele tinha uma petição nesse sentido. Bom, segundo já lhe fiz ver, diz ele, meu quinhão, ou seja, minha parte na herança, é superior demais. Ele está dizendo que ele tem direito a mais que os outros. Uhum. E que os outros estão tentando passar a perna nele. É isso que ele está dizendo. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ele está dizendo que esse político importante, portanto, o Visconde de Cairu, usou influência política para prejudicar ele, que está falando com Alfredo, né? Em benefício dos primos, diz ele. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Olha que coisa, né? Perguntando ao Alfredo se Alfredo tinha enviado um pedido ao imperador de reconsideração disso, né? Ou seja, o apego aos bens materiais é uma coisa que salta aos olhos, a preocupação com o material, com o ter e não com o ser. Tão longe, a questão do ser pressupõe um estágio de humanização da criatura. Essas criaturas estão empedernidas na questão do ter, do apego a coisas, né? Ou seja, não despertaram ainda para essa questão da transcendência, da transcendentalidade, né? Do espírito como esse ser imortal que busca o seu processo de renovação e transformação, né? Aí Alfredo responde, senhor, já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. Lembra que esse camarada, esse senhor, está falando com o Alfredo como se o Alfredo fosse o subordinado dele, né? Já mandou e tal, né? O imperador certamente levará em conta a sua solicitação, diz Alfredo. Alfredo, mesmo sendo ouvido desse jeito, né? Mas muito clara e objetivamente, atingindo o objetivo dele, médico da alma, encontra toda forma de acalmar aquela criatura, né? Para ele, e aí, do mesmo jeito que fez com o velhinho lá atrás, também vai utilizar uma método, vai falar ao espírito dessa criatura, ver o despertamento gradativo dessa pessoa, diz Alfredo. Entretanto, a demora é muito grande, o cara continua reclamando de Alfredo, né? Mas, meu caro Aristarco, diz Alfredo, respondeu o administrador, muito calmo. Acredito, olha a mensagem importante, acredito que você está sendo experimentado, ou seja, o que está acontecendo não é à toa, Aristarco, você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Em outras palavras, você está muito preocupado com a herança material, com ter coisas, mas você vai poder levar isso para outra vida, como se ela não tivesse outra vida, né? Porque não sabe que desencarnou, né? Você está muito preocupado com as questões da materialidade, mas a materialidade não é mais importante do que os bens da alma. Aquele que Jesus falava que a traça não come, ferrugem não corrói, amigo. Esse é que é mais importante. Dê valor a isso, abstraia essas questões. Ele vai dizer aqui, ó, que valem dos patrimônios terrestres ante o patrimônio imperecíveis? Esse que Jesus falava, esse que você leva. Todo bem que você faça, os créditos que eu chamo de depósitos
os depósitos no campo do bem, né? Essa poupança espiritual que você não gosta de dizer. Ali, não pense, diz Alfredo, não pense no que tem perdido aqui, da material. Está muito ligado, está sofrendo com isso. Medite nos bens sublimes que pode alcançar diante da vida eterna. Ou seja, amigo, desliga-se um pouco disso, você está sofrendo à toa. Lembre-se que você não vai levar essas coisas, mas pense naqueles que você vai levar, homem, que é só o que importa. O que você vai levar são o bem que você faça, são os bens da vida eterna. Ou seja, ele tocou a alma de Aristarco para esse aspecto, para o despertar. Essas criaturas nem sabem que sequer que desencarnaram, quanto mais tocar para isso. Mas, no entanto, Alfredo já está fazendo o despertar dessas criaturas, para eles compreenderem que é algo muito mais do que a questão da materialidade, do que escravo, do que dinheiro, etc, etc. Aí, só, esquece os primos ambiciosos. Olha que conselho bacana, né? Esquece os primos ambiciosos. E o Visconde, aquele que advogou a Caldeira, que não compreendeu. Ou seja, todos eles, é uma observação minha, né? Todos eles deixam quando possuem. Sim, aí continua Alfredo respondendo, perguntando a ele. Todos eles, diz, tanto os ambiciosos primos, todos eles deixam quando possuem no campo transitório. Ou seja, quando desencarnar, diz Alfredo para Aristarco, vão deixar tudo que tem, homem, não vão levar nada, a fim de prestarem conta à divindade. Nunca pensou nisso? Alfredo pergunta para Aristarco, você nunca pensou que esses camaradas que são ambiciosos, que são apegados, que tentam enganar, vão deixar tudo aqui? Não vão levar, não. E vão prestar conta lá, meu amigo. Vão prestar conta. E se fizeram errado, vão sofrer por isso. Ou seja, não se leva para além do túmulo os bens materiais. Desapego. De novo, a mensagem de Alfredo, tanto aqui quanto Malaquias, foi nesse aspecto. Homem, desperte. Essas questões materiais ficam tudo aqui, né? Aristarco, então, ao receber essa mensagem, ele assimilou. Olha que interessante. Ele assimilou. Olha aqui a reflexão de Aristarco. Aristarco pareceu perder, por um momento, a inquietação. O que era a inquietação? A preocupação do dinheiro, do ter coisa, né? Sorriu francamente e respondeu, é verdade, senhor Alfredo. Os tratantes morrerão. Como se ele estivesse vivo, né? Interessante isso. Ele não se tocou que estava também. Ele não se tocou que também ia acontecer com ele, e mais, que ele está sujeito à mesma lei dos que eles acham, que eles afirmam que estão enganando ele. Que ele faz a mesma questão. Ele não está sujeito à mesma lei de ação e reação, né? Porque você não vê lá na frente que a situação não é bem como ele está contando, não, né? Mas é interessante entender a metodologia de Alfredo no sentido do despertar, ao mesmo tempo de levar consolação às pessoas, né? A eles, né? O conforto, mas também o despertar dessas pessoas. É muito interessante a metodologia dele. Bom, esses dois, os dois conversaram com Alfredo, e uma terceira pessoa, uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à frente de Alfredo e interpelou aflita. Senhor Alfredo, peço-lhe não me retém aqui, ou seja, não quer mais ficar, quer voltar para casa. Meu marido é o nosso próprio adversário. Ela está dizendo que o marido dela precisa voltar para casa, que o marido dela é o adversário. Que ele e o marido prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentar-se de casa. Ou seja, ela, na cabecinha dela, ela achava que está numa viagem. Ela não achou que desencanou, ela achou que está numa viagem. Só, meu marido é uma figura tão perigosa que que quando eu saísse de casa, ele ia perseguir minhas filhas. Olha aí. Eu não posso permanecer aqui, senhor Alfredo. Me manda para casa, me devolve para casa. Aqui, permanecendo, estou certa de que ele, o marido dela, não dissipará os bens. Ela tomaria os bens, que o marido era um cara ganancioso, queria tomar os bens dela, da senhora e dos filhos, né? Desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, senhor Alfredo, autorize o meu recesso, o meu regresso. Me deixa voltar para casa, né? Como se estivesse internado num local para tratamento. O coração me diz ela, que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que minha moléstia, minha doença, teve origem neste estado de coisas. Ela está dizendo que a doença dela é fruto desse conflito em casa, em função das questões materiais, do ter. O conflito entre ela e o marido e a família, por dinheiro. Está claro aí, né? Eu tenho que observação. Todas as questões materiais, todas. O problema é, olha, me convence que a doença que me acometeu foi em função desses conflitos.
Quando ela dizendo, aí Alfredo, a mensagem de Alfredo sempre naquela linha de tranquilizar e, ao mesmo tempo, fazer despertar para a transcendentalidade dos valores. Diz ele, ó, já sei, minha irmã, respondeu nosso amigo com a mesma solicitude, mesma calma, mesma tranquilidade. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Se a senhora está dizendo que os seus problemas de doença foi decorrente disso, tem que curar a doença para poder voltar para casa. A senhora voltar para casa agoniada, nervosa desse jeito, vai adiantar o quê? Vai piorar a doença, em outras palavras dele, né? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Olha, o conselho de Alfredo. Primeiro, tentar tranquilizar, dar a ela conforto, né? Mas nem sequer sei onde estou, a mulher retrucou, né? Reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos de nervosa, né? Creio que tenham trazido ao fim do mundo, diz ela, para tratamento de uma simples perda de sentido. Na cabecinha dela, a morte dela, que é um mal-estar, ela acha que foi um desmaio, que está internada em algum hospital para tratamento, na cabecinha dela, né? E quer porque quer voltar para casa, porque o marido ia tomar os bens dela e da família dos filhos. Imagine só. Muito bem. Todavia, aí Alfredo de novo volta com a mensagem, de novo dando a ideia da transcendentalidade, ela deixar de dar um pouco valor às questões materiais. Diz ele, todavia ninguém a maltrata aqui, a senhora está muito bem, né? Disse o interlocutor bondosamente. E o seu caso, minha cara amiga, não é tão simples como parece. Ele não foi apenas uma tontura, como a senhora acha que tem uma tontura. Não, diz ele. Tenha calma. Aí ele entra na questão da do desapego, da transcendentalidade. Os laços consanguíneos são edificantes, ou seja, está dizendo, o seu cuidado e o zelo com as filhas são importantes, mas lembremos, são laços consanguíneos, estamos tratando da família material, consanguínea. Mas acima dessa família material, vibra a família universal. Olha, ele mexeu com algo muito maior. Somos todos filhos de Deus, minha cara irmã. Todos somos irmãos. Os criaturas que encarnam juntos são as criaturas que encarnam juntos com a finalidade de se ajudar uns aos outros, de se renovar, de se transformar e tal, diz ele, né? Mas existe uma família muito mais elevada e tem um pai que cuida de todos nós, que é Deus. Olha aí. Puxando a esse outro, se despertar que é algo muito maior que essas questões da materialidade. Quando eu dizendo, a criatura suportando, senhora, fardos, ou seja, muito mais pesados do que o seu. Aprenda, quando esteja em suas possibilidades, Alfredo, a desfazer-se de aquisições passageiras, que são da materialidade. Sim. Aquisições que vão ficar aqui. A senhora fica se maltratando demais para a questão dos bens terrenos, né? Muito preocupado com isso, se maltratando, adoecendo. Não dê importância demais a isso, não, diz eles. Para ganhar os bens eternos. Tem bens muito mais importantes do que esses. Aqueles bens outros, que é esse que aos olhos de Deus são muito mais importantes. Ou seja, otimismo, levando ao otimismo, consolo, mas ao mesmo tempo desapego, sempre tratando para despertar a questão do desapego. A tática dele é sempre essa, né? Aí feliz, não sorri como os outros. Seja, tanto Aristarco como o senhorzinho lá atrás, ele com as explicações de Alfredo, digamos assim, que se sensibilizaram, se sentiram mais confortáveis, mas ela não, né? Fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera. Ficou enraivecida porque Alfredo não conseguiu, como ela queria, a devolução dela para casa. Ou seja, essa senhorinha está numa situação pior do que os outros dois, no estágio do tratamento delas. É importante que a gente compreenda isso, que estão todos em tratamento. Como se a mente estivesse cravada muito longe, ou seja, no ódio, lá linkada com a família, com o marido, né? Incapaz de qualquer compreensão. Interessante demais, né? Muito bem. Outros doentes, entre aqueles loucos, entre aqueles dementados, correram para falar com Alfredo. Todos tinham que saber notícias das suas petições. Adiantaram-se outros enfermos, Alfredo falou, olha, infelizmente eu não posso atender a todos nesse momento. Outra hora eu venho aqui e falo com todo mundo, mas agora eu não posso, porque tem outras tarefas. Aí Alfredo se vira para André Luiz, Vicente e Anicete e disse, então, no círculo carnal, essas criaturas aqui seriam todos absolutamente normais. O que ele quer dizer absolutamente normais, gente? No entanto, aqui são verdadeiros loucos. E está dizendo o seguinte, olha, na Terra, onde as pessoas vivem a atmosfera do apego às coisas,
as coisas, né? Essas atitudes de brigar, de matar, de correr atrás, essa loucura por ter coisas, é tido, entre aspas, como normal. Mas no mundo espiritual, não. Se, na verdade, a pessoa desencarna e sabe que a morte não existe, primeiro ponto, que os bens materiais não têm a menor importância para o mundo espiritual, ou seja, no mundo espiritual não tem sentido uma conduta dessa, a não ser que os caras estejam doentes. É o caso deles, estão loucos, né? E não tem a menor noção sequer que estão desencarnados. Essas condutas na Terra, infelizmente, é normal. Porque, afinal de contas, são colher de expiações e provas que estão lá. A média do perfil da Terra é mais ou menos esse, infelizmente, né? Mas no mundo espiritual, não. Quem pensa assim no mundo espiritual só pode estar louco, porque sabe que aqui o apego a coisas não tem sentido. Ninguém vai trazer para cá escravo, ninguém vai ter para cá dinheiro, nem nada. Os bens que valem aqui é outros, são o bem que a gente fez. É isso que o Freire está dizendo. Aqui, alguém pensar assim só pode estar louco, não tem a menor compreensão de que esses valores não têm nenhum valor aqui. É isso que ele quer dizer. Bom, são desencarnados que, por muito tempo... Aí ele começou a explicar para André Luiz e Vicente, especialmente, que estão aprendendo, qual é o perfil daquelas situações. Por que eles estão nessa situação? Por que eles estão nesse estágio ainda de incompreensão das coisas? São desencarnados que, por muito tempo, se agarraram aos problemas inferiores, ou seja, muito tempo ligado ao mal pelo mal. Não tenho nenhuma ideia de iluminação, nenhuma ideia da transcendentalidade da vida, que são espíritos eternos, que não têm ainda as noções e nem vivenciam os ensinamentos de Jesus, de que, na verdade, os bens mais importantes são aqueles, não é o ter, mas é o ser, o que representamos. Ou seja, é compreender que nós plantamos o que colhemos, como diz Jesus, né? Colhemos o que plantamos, conhece a árvore pelo fruto e o homem pelas suas obras. Ou seja, essas criaturas estão longe dessa preocupação, dessa compreensão. A preocupação é só ter coisas. Por isso, estão na situação. Então, são desencarnados, que por muito tempo, diz Alfredo, se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providência. Tudo reclama providência. Das petições e tal. Sem falar, diz Alfredo, no ensejo de iluminação que menosprezaram. Ou seja, ninguém está preocupado ali em elevar. Nenhuma dessas preocupações que foram trazidas ao Alfredo, nenhuma delas retrata o processo de renovação. Ninguém falou em caridade, fazer o bem, em amor, nada. A única reclamação foi quanto à questão da materialidade, diz Alfredo. Reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação, que menosprezaram. A vida inteira pensaram só na materialidade, no hoje, sem pensar nas suas consequências e seus atos. Acusam os outros, diz Alfredo, pelos seus erros, pelas suas dores. Mas o problema não são os outros, são ele mesmo. Ó. Acusam os outros sem relacionar os próprios erros. Ou seja, dentro daquela máxima de Jesus extraordinária, que a gente consente, enxerga um argueiro no olho do adversário, mas não vê a trave que está no nosso. Nós só vemos defeito nos outros, né? E a gente sempre atribui nossa infelicidade aos outros, sem entender que a nossa infelicidade nada mais é do que a colheita do mal que fizemos. Essa é que é a grande questão. Ou seja, essas pessoas ainda estão nesse estágio de compreender, de preocupar, achar que a felicidade é só ter, é só possuir coisas. E, às vezes, não se preocupam nem com a metodologia para ter, os meios para ter. Às vezes, justificam na cabeça dessas pessoas qualquer método. Mata, falha, acontece, causa injustiça, pisa na cabeça dos outros, né? Muito bem. Aí, eu achei sensacional que Alfredo vai explicar por que ouviu essas três pessoas. Para que, com os ensinamentos trazidos, ele possa explicar, primeiro, o perfil desses doentes para André Luiz e Vicente. Primeira questão. Primeiro, dizer o perfil deles e explicar os porquês, ou seja, a ação e a reação, claramente. Já claro isso, não só para eles, mas vou até dizer, André Luiz estava fazendo apontamentos para nos trazer essas informações, para mostrar que as reações aqui, como repercutem do lado de lá. Isso é o mais importante. Para a gente, ao ler, nos situarmos na nossa... O que é que nós estamos fazendo em nossas reencarnações hoje? Será que estamos dando a aplicação adequada? Se agimos assim ou se agimos assado, terá repercussões. Dentro da ideia que nós somos seres multidimensionais. O que fazemos aqui reverbera na lei de ação e reação, no outro lado. Isso que ele quer explicar isso. Então, Alfredo vai explicar. Procurei o vírus na frente de vocês aqui, para lhes dar uma ideia do nosso trabalho. Primeiro, a metodologia do tratamento daquelas criaturas, que Alfredo queria explicar, para os dois alunos, André Luiz e Alfredo, e para a gente também, claro, né? No setor dos que se desequilibram mentalmente, por quê?
por excesso de centralização em propósito inferior. Então, todos aqueles que se preocupam, se desequilibram com a preocupação só em ter coisas, cometem atos para ter coisas, o efeito é esse. Todos que estão assim são sérios candidatos a, quando desencarnarem numa situação como essa. Ou seja, desencarnam e sequer têm noção, sequer que desencarnaram. Estão só preocupados com os bens, a casa de campo, o carro, como é que está, as brigas com os sócios, a partir de bens. Ficam ligados a isso, não se desligam. E muitos sequer não saem de onde estão em casa, ficam ali pertinho. Até que muitos ficam anos e anos na casa onde morreram. E é preciso ser resgatado pela espiritualidade. Esses foram resgatados. Eu vou explicar como é a metodologia de cada um deles chegou aí. Mas como é interessante, gente. Essa é a ideia da obra de André Luiz. Essa é a ideia da vida do mundo espiritual. Para que a gente, ao se tem ainda pensamentos e práticas e vivências nesse sentido, que mudamos. É um convite a mudar. Essa é a história. Então ele vem explicar, olha, não é crime, diz Alfredo, interessar-se alguém por atividades rurais, desde que sejam lícitas e sejam adequadas e corretas, que é o caso de Malaquias. Pela recepção de uma herança, também não, desde que seja justa, honesta e tal. Pelo bem-estar da família, que parecia ser a ideia daquela senhora. Entretanto, a história é bem assim. Alfredo vai dizer, olha, esses camaradas estão tentando achar que estão enganando a gente. Olha que coisa interessante. Eles vêm contar para a gente essas informações, achando que estão enganados, que pode enganar a gente, mas a história não é assim. Olha que coisa interessante. Mas, no fundo, o velhinho Malaquias, que reclama terras e escravos, nunca pensou senão em tirania no campo. Ou seja, ele era um senhor de escravo que arrancava o couro da moçada lá, que maltratava aqueles que eram subordinados a ele. Ele não está preocupado só com o lucro, não. Ele reclama que teve suposto prejuízo, mas ele era um cara que fazia tirania no campo, né? Que abusava, enfim, maltratava as criaturas subordinadas a ele. O que ele está colhendo aqui é o fruto que ele fez lá no passado. O cavalheiro, que é o Aristarco, que aguarda a herança, deseja lesar os primos, não o contrário. Que ele está dizendo lá, Alfredo, que foi a petição para o imperador, etc., porque os primos estão tentando lesar, isso é o contrário. Ele está tentando arrancar dinheiro dos primos. Olha que coisa. Tentando enganar lá Alfredo, como se tivesse enganado, como se fosse possível isso, né? Lesar os primos. E a senhora, a mais enraivecida dos três, que não se conformou com nada, que se revelou tão interessada pelo assistente doméstico, desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Ou seja, ela que dizia que o marido queria tirar as coisas dela, da família, tentou envenenar o marido, por talvez interesses econômicos. Imagine aí. Por isso que essas criaturas estão lá, gente. Por isso que as pessoas estão lá. Uma situação de demência tão grande que eles já estão melhores, mas nós vamos ver as etapas dos seguintes, que é muito mais dramática, eles já passaram por lá. É uma situação muito mais dramática, muito mais difícil. Né? Veja que interessante. Então, como é interessante a obra de André Luiz, para nos mostrar as consequências dos nossos atos. Aí nos diz, então, Alfredo, conheço os processos. Como é a história, processo, sim, conheço os processos. Ou seja, quando, na verdade, chega um espírito, chega o processo dele, que é o processo, o prontuário de cada um, gente. Muito, quem leu o Nosso Lar lembra. Dona Laura, mãe de Lísias, e Ricardo, pai de Lísia, depois de um bom tempo lá, trabalhando, fazendo um trabalho importante lá no mundo espiritual, servindo bem, lá no Ministério do Auxílio, eles faz gestão junto aos seus benfeitores, que desejam conhecer algumas encarnações passadas. Foi feito todo um trabalho de preparação, que é uma coisa complicada, você vê o passado, e se nós somos uma somatória do que já fizemos no passado, só foi autorizado, depois de todo um trabalho de pesquisa, de assistência a eles, ver as 3 últimas encarnações. E foi uma consequência duríssima. Ele não tinha condição de ver para trás, não, porque era tanta coisa dramática para trás que ele não tinha condição de ver. E foi tão dramático que eles viram, e de imediato, depois do trabalho que fizeram, para se equilibrar, depois de tudo que viram que fizeram, rogaram a Deus a possibilidade de retornar à encarnação, para pagar os débitos que fizeram no passado. Veja que coisa interessante, gente. Então, nosso prontuário está lá posto. Tudo que a gente faz e pensa está lá escrito. Ninguém apaga nada. Então, os arquivos acompanham. Onde estivermos, os arquivos estão lá prontos. Nada. Fica tudo no éter, nos arquivos, nos arcanos espirituais escritos, né? Então, Alfredo, conhece o processo de todos eles, um a um. Ou seja, toda a história está lá. Então, essa história deles aqui não bate. Não. Eles estão tentando enganar a gente. Olha o que eles aqui. Acordaram de longo sono, ou seja,
o tratamento dele já foi muito mais, chegaram a situação muito mais dramática, estão melhores agora. Acordado de longo sono, não explicava na frente o que é o longo sono, né? Da inconsciência e julgam-se ainda encarnados, diz Alfredo. Supondo igualmente que pode dissimular, sem enganar a gente, como se fosse possível. É dissimular as pretensões criminosas. Eles têm todos pretensões criminosas. O velho queria continuar fazendo os abusos lá no campo com os próprios escravos, o outro queria enganar os primos, e a senhora queria matar o marido, só isso. Imagina, ninguém está lá porque ele trouxe esses três perfis para a gente entender a gravidade que essas criaturas cometeram. Ou seja, aí é o perfil das criaturas que estão lá. Só gente cometeram fatos muito graves. Por isso que eu acredito, exatamente estamos dizendo, que o campo da paz é situado na região, no mínimo, intermediária do umbral, no meu pensar. Porque os quadros, tudo que chega lá, só coisa barra pesada, né? Entendeu? Muito bem. Continuando. Aí, então, muito bem. Eu estava assombrado, André Luiz, eu fiquei assombrado com esses três, com esses relatos, mas ficou também muito impressionado com a admiração da metodologia do tratamento feito lá, da condução de Alfredo junto àqueles sofredores. Quer dizer que eu estava assombrado, expressando minha profunda admiração ao trabalho feito, depois que ele viu a forma como Alfredo conduziu aqueles espíritos bastante desequilibrados, mas rudimentos para o despertamento das questões transcendentais, né? Diz ele. Aí a André Luiz, muito curioso, e também nos dá informações, ele pergunta, escuta, Alfredo, como é que essa criatura foi recolhida? Como chegaram aqui? Foram recolhidos em pior estado? A pergunta dele. Foram recolhidos em pior estado? De que estão? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Ou melhor, disse, como é que eles chegaram aqui no posto? A pergunta de André Luiz. Como é que chegaram no posto? E vão se demorar muito aqui? Duas perguntas importantes para a gente entender a metodologia e também o perfil dos que chegam lá. Gentil Alfredo, como sempre, Alfredo responde. Foram recolhidos em pior estado. Claro, foram recolhidos em pior estado. A situação das pessoas ligadas à materialidade, ao mal, a situação é dramática. Muitos ficam apegados aos bens, não saem de lá nem a pau. Só quando, depois de sofrer, como lembra de André Luiz também, quando criam as condições que são resgatados. Depois de sofre, criam as condições resgatadas. Aí, quanto ao tempo, Alfredo responde, já estiveram em pesado sono durante muito tempo. Ele nem explica quanto tempo é. Muito tempo. Ou seja, eles passaram um tempo grande de maturação, desde que chegaram aqui, né? E vão readquirindo a memória gradativo, é um processo de despertamento gradativo, diz Alfredo, né? Até que possam ser encaminhados às instituições magnéticas de tratamento de campo da paz, a fim de quê? A fim de receber maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Significa isso, gente? Ou seja, eles não sabem nem sequer que estão desencarnados. Eles vão começar a lembrar, já se lembram das famílias, etc, etc, mas eles vão chegar a um momento de melhora e melhora nos tratamentos até entender que desencarnaram, primeiro ponto. Segundo, que contraíram graves dívidas diante da lei eterna, diante das leis de Deus, né? E contraíram graves dívidas de Deus. Quando chegar a esse ponto do despertar, né? Aí eles estão com a possibilidade de ou retornar à encarnação de imediato ou continuar um trabalho de burilar os seus espíritos com conhecimento, com trabalhos duros, mas já passaram por um largo campo de sofrimento. Lembra-se que André Luiz também foi assim, hein? Quando André Luiz foi resgatado do umbral, ele não tem a menor noção que lugar era aquele. Ele não tem a menor noção, por exemplo, que era suicida. Não, era chamado de suicida e se revoltava. Né? Ele passou por esse processo de despertamento também. Os delitos que ele cometeu foram muito menores que essa turma aí, claro, mas o processo de despertamento é fundamental. Quem não tem compreensão da transcendentalidade, somos espíritos eternos, e André Luiz não tinha essa compreensão, achava que morria e acabava tudo, o sofrimento é grande. Né? Até passar por essa etapa, e essa turma aqui em Campo da Paz é muito pior. Lembremos que o Campo da Paz é um posto de serviço de nosso lar que fica na região lindeira ali, umbral. Se só os casos muito graves ficam ali. Os que estão melhores ou para o nosso lar ou para outros locais. Né? Mas a turma pesada fica aí. É tão interessante entender isso. Continuando. Deixa eu passar aqui. Está enganchando, não sei porquê. Vamos lá. Muito bem. Bom,
Seguimos através de longas... Assim, aí terminou aqui o capítulo 21, né? Vamos começar o 22. Muito bem. Olha que interessante. É interessante que, lembra, no capítulo anterior, estava vendo os dementados, ou seja, um local como um hospício, amplo campo das criaturas que já estão numa etapa intermediária do tratamento, digamos assim. Mas vamos passar agora para uma situação mais difícil. Lembra que Alfredo fala que aqueles que estão lá já passaram por uma dormência, muito tempo dormindo? Esses são, vamos entrar agora nos que dormem, que são pessoas de profundo sofrimento. E mais, ele também está mostrando o gigantismo que é o posto de Campo da Paz. Eles continuam caminhando, eles comem caminhando, vieram passando para aqueles galpões imensos e agora não continuando. Muito bem. Seguimos através de longas filas de árvores acolhedoras. Arvoredo acolhedor. De novo, arvoredo acolhedor, mostrar que o ambiente ali dentro de Campo da Paz é completamente diferente de lá de fora. Lembra quando o Alfredo dizia que lá fora, a situação a André Luiz, dizendo que lá fora praticamente não tinha árvore, a situação muito difícil, quase intragável, lá dentro era diferente. Mas é uma região imensa, e ele vai mostrar que nessa caminhada, até chegar onde eles vão, o destino final, vai mudar o ambiente. Olha que interessante. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações, vastas, muitas, dentro desse castelo gigantesco. Né? Edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Ou seja, está dizendo que a cada grupo de assistência tem uma linha arquitetônica diferente, né? Singulares. Sem que eu pudesse explicar, diz André Luiz, o fenômeno, as luzes diminuíram progressivamente. Que coisa interessante. Ou seja, eles foram andando, era na tarde, tinha claridade bastante, mas de repente as luzes começaram a escurecer. As luzes diminuíram progressivamente. O que teria acontecido? Ele ficou assustadíssimo. Vicente e eu, ele entreolharam assustados. Mas escuta, o que aconteceu? De repente, está tudo claro, de repente começou a escurecer. Que história é essa? Entretanto, eles notaram que Alfredo, que era o diretor do centro, da casa, e Aniceto, que era o instrutor deles, e os demais, todavia, caminhavam sem instrução, estavam tranquilos, né? A serenidade deles tranquilizaram meu íntimo, embora o espanto insufriável. Ou seja, ele ficou espantado, não entendia, não estava... Bom, não deve ser nenhum perigo para a gente, mas alguma coisa estranha aconteceu. De repente, a luz começou a diminuir, está tudo claro, e de repente foi escurecendo, que história é essa? Né? Que interessante. Volto a dizer da importância da metodologia, da didática de André Luiz escrever. É extraordinário. Eu vou explicar um pouco mais na frente do que eu estou dizendo aqui. Presta atenção. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes. Diferentes dos que tínhamos até então. E os pavilhões, esses são diferentes. Que se estendiam em área superior a 3 quilômetros. Gente, 3 quilômetros de pavilhões. Você imagina, em pavilhões, 3 mil metros de pavilhões. Imagina o tamanho desses pavilhões. Quantas criaturas tinha ali albergado e o tamanho de Campo da Paz. Ela falou que passou em vários pavilhões, assim, 3 quilômetros, no mínimo. Pelos meus cálculos, diz ele. Lá dentro, com tudo, as sombras se fizeram mais dentro. Dentro daquele pavilhão era totalmente escuro, não tinha luz, não tinha nada. Por quê, gente? Por quê? Vou explicar, já. Conseguia distinguir vagamente. Se ele olhar para os pavilhões, via que tinha alguma coisa lá, mas o que era, não teve a compreensão. Vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, sei que era muito difícil entender, de espaçosas enfermarias lá dentro. Com o teto sólido, você tinha cobertura em cima, bem alto, com cobertura em cima, mas semi-aberta ao longo das paredes. Tinha as paredes altas, mas tinha grandes aberturas, né, dizer, dando livre para passagem ao ar. Era um local, tipo um galpão, mas tinha parede lateral, mas tinha grandes aberturas para entrar o ar livre, né? E aquela coisa escuro. Ele tinha só uma pequena compreensão. Muito bem. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Algumas questões já havia a questão. Primeiro, silêncio absoluto. Por que silêncio absoluto? Por que silêncio? Tinha uma finalidade. Por que de repente a luz diminuiu progressivamente? Lembremos que quando André Luiz narra de quando saiu de nosso lar para chegar a Campo da Paz, fora da estrada, ele falava daquele ambiente dantesco que encontrou. É um ambiente escuro, um ar quase intragável. Não tinha, a natureza era praticamente morta, aquele ambiente mórbido. Por quê? Quando eles entraram a Campo da Paz, era completamente diferente. Lá dentro era claro, tinha plantas, árvores belíssimas, flores, frutos. Ele perguntou ao Alfredo, escuta, mas
que história, como é que é isso? Isso, meu amigo, nós fazemos um ambiente, ou seja, os que aqui estão aqui dentro pensam, sentem de forma diferente. E o ambiente traduz no sentimento e no pensamento. Lá fora só tem entidades que pensam sofrendo, pensando mal, querendo mal, etc, etc. Então, esse ambiente lá fora, dentro da ideia das 9 emanações mentais, é exatamente a condensação desses sofrimentos, desses ódios coletivados. Traduz-se aquele ambiente pesado lá de fora. Aqui não. Com todos nós estamos aqui, estão trabalhando, pensando que vai o bem, não precisa ter doentes, a atmosfera é como está mais ou menos. O vento é diferente, não é tão gélido como lá fora, é menos pesado, tem mais claridade, tem mais plantas. É isso. Ora, se eles estão chegando num ambiente onde o sofrimento é terrível, ele vai explicar agora, é claro que mudou a psicosfera. Se só tem lá 3 quilômetros onde só tem criaturas sofredoras que estão lá remoendo os seus sofrimentos, os seus pensamentos, isso traduz no ambiente. As luzes diminuíram em função disso. Não é luz artificial, não, é luz natural. Porque o ambiente se condensou. Naquela região de 3 quilômetros de sofredores, ele vai ver aqui, tem quase 2.000 criaturas naqueles locais, sofrendo, remoendo, dor e sofrimento, mudou a psicosfera do ambiente. Olha que interessante. André Luiz explica isso aqui não. Mas é o que eu estou dizendo, a metodologia de André Luiz é muito interessante, ele faz pensar. Ele explicou isso lá atrás, em outras questões, então a gente traz. E como ela é dedutiva, como ela é inteligente, a forma como ele escreve. Né? Muito interessante. Bom, o Deus dizendo. Bom, Alfredo era o único a falar. Seja, todo mundo é absoluto, uma equipe imensa, todo mundo em silêncio. Só Alfredo falava com calma. Era importante o silêncio. Muito bem. Notando-se, contudo, que se fizera chamamento discreto nas palavras. Ele falava só necessário e baixinho. Muito bem. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado num cemitério escuro. Como é? Um cemitério escuro. Cemitério no mundo espiritual? Que história? Ninguém morre. Como é que é cemitério no mundo espiritual? Olha aí, que coisa interessante. Como é que é cemitério no mundo espiritual, gente? Se não existe, se ninguém morre. Como é que pode um negócio desse? Cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito à morte. Ou seja, tanto isso é verdade que o silêncio era total. Quando nós chegamos no hospital, ou quando a gente chega no cemitério, todo mundo busca silêncio para respeitar os mortos que estão ali. Isso faz parte da nossa cultura, de respeitar os mortos. É um ambiente realmente... você chega lá, é um ambiente completamente diferente. E ele disse que lá era a mesma história. Todo mundo ia falar, só vai falar poucas palavras, realmente escuro das ideias que lá estavam postas, etc, etc, etc. Bom, muito bem. Com estranheza, notei que um dos servidores entregava ao chefe do posto pequena maquininha, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando. Esse é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Naquele ambiente escuro, como é que André Luiz como é que Alfredo ia comandar uma equipe imensa naquele ambiente escuro se não tivesse um objeto luminoso para dar os comandos, né? Esse era o objetivo. Aí eles, olha, Alfredo diz, estamos no centro dos pavilhões que se recolhem irmãos ainda adormecidos, ou seja, sofredores dramáticos. Né? Ele vai explicar o que significa isso. Temos aqui, presentemente, quase 2.000 espíritos encarnados, né? Seus quadros bem mais graves do que aqueles outros intermediários, que são loucos. Aquele louco vai passar por aí. Já estão na fase intermediária, já despertaram, depois de muitos anos de sofrimento, que não explica quantos anos. Interessante. Ele agora vai traçar detalhes sobre essa questão. Olha que interessante. Ao primeiro sinal, o luminoso Alfredo acenderam as numerosas lâmpadas elétricas. Ou seja, aquele momento era escuro. Por que era escuro? Porque do sentimento, do pensamento daquelas criaturas. Para desenvolver o trabalho, era preciso acender as luzes, né? Então, acender as lâmpadas, para que o trabalho acontecesse. E então, dominando a custo a primeira impressão de horror, sei o que André Luiz viu, ele ficou aterrorizado. Ele teve que dominar a custo a impressão de horror, via extensas filas de leitos ao redor do chão, ou seja, camas no chão, praticamente, no chão, ocupadas todas por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham semblantes horrendos. Por que tinham semblantes horrendos, gente? A gente vê na doutrina, na narração da doutrina espírita, que os espíritos, quanto mais embrutecidos, mais os semblantes são embrutecidos, mais os semblantes são horrendos. Por quê? Porque o mal que a criatura faz deforma o perispírito, gente. Os espíritos, quanto mais diáfanos, você nunca ouviu falar de um espírito sublime feio, ouviu falar? Não, porque as feições são sublimes, há um sentimento de paz, harmonia.
É muito comum ver nas narrativas da doutrina espírita, os espíritos, quando mais elevados, têm um perfume de flores, exala perfume de flores, manda do seu magnetismo uma energia positiva que contagia todo. A gente chora diante do magnetismo das entidades felizes. Os infelizes é o contrário. São entidades que têm aparências horrendas. Há informações muito interessantes no livro Libertação, de André Luiz, ou no livro Ação e Reação, de criaturas dramáticas. Muito. A deformidade do perispírito é tanta que um dia estão no formato ovoides. Uma deformação do perispírito terrível. E são escravos de entidades mais infelizes para fazer o mal a criaturas. São instrumentos, joguetes. Muitos são há uma deformação no perispírito tão grave que eles ficam em feições lupinas, de lobos, outras feições de cobra. Né? Olha que coisa, uma deformação terrível, que vai fazer um processo muito dramático para modificar-se isso. Quanto mais os espíritos são infelizes, mais exalam um perfume desagradável, de enxofre, enfim. Se vocês se recordam, quando a André Luiz começou lá em nosso lar a trabalhar no esquema de edificações, quando era aplicado os passos daquelas criaturas, eles vomitavam uma substância fétida, que eram esses venenos, fruto do mal que fizeram. Estão começando a colocar para fora isso. Quanto mais se faz o mal, mais deforma o perispírito. Há informações na Libertação, na famosa Cidade Estranha, que ainda Luiz teve lá com o Gúbio, né? Em que muitos dos espíritos que lá estavam, deformados o perispírito. Um não tinha um pé, outro não tinha braços. Que essas deformidades são em função do mal que fizeram. Os complexos de culpa é terrível. Olha que coisa impressionante, né? Então, quando ele diz aqui que muitos tinham um semblante horrendo, as feições animalescas, são porque são espíritos no estágio profundamente atrasado, espíritos sofredores, no estágio muito inicial. Por isso coloquei aqui estágio daqueles espíritos. Interessante isso demais, né? Muito bem. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, fechadas, parecendo tranquilos. Ou seja, daquele contingente de quase 3 mil espíritos que ali estavam, raros estavam com os olhos fechados, tranquilos, raros. E que seriam esses? Aqueles que estão na fase final daquela fase intermediária. Estão prestes a mudar de fase do tratamento. Estão na situação melhor. Estão prestes a despertar. Olha que interessante. Despertando rumo para aquela fase intermediária que estavam os anteriores. Os loucos. Né? Veja que coisa interessante. Os demais, a grande massa, estavam nessa situação dramática. Né? Muito bem. E quase todos estampavam-se, quase todos, raros que estavam tranquilos, estampavam-se nos olhos aparentemente vitificados, olhos abertos, esgrelados, em feição de horror. O extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Olha que informação interessante, gente. Estampavam-se nos olhos, esbugalhados, né? Aparentemente vitrificados, abertos. O extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Aí dizer que cadavérica palidez cobria-lhe a face. Ou seja, aquelas criaturas que lá estavam, que são perispíritos, o corpo semimaterial, né? Estavam com o aspecto do corpo material, como se estivessem paralisados, mortos. Como se fosse possível alguém morrer no mundo espiritual. Olha que coisa interessante. Segundo, eu botei aqui essa observação minha aqui, pavoroso encontro conosco mesmo nos minutos finais da vida. Todos os relatos que vêm no mundo espiritual dizem que no momento quando você está desencarnando, passa a fita, não passa? O que você fez na vida? Então, esse momento é o momento do seu encontro com você mesmo. Se você passa a sua vida e você vê um monte de crime, de coisa grave que você fez, o pavor é imenso, você sabe para se encontrar com o seu julgamento. Ou seja, você fica em pavor e medo imenso do que virá. Porque você viu que fez muitas coisas terríveis e não aproveitou a oportunidade. Só aí vai se dar conta de que efetivamente a situação que fez foi muita coisa terrível. E esse olhar de pavor é o último olhar. Então, olho vitrificado, extremo pavor, doloroso desespero da morte, é isso, o medo do desconhecido. Olha que coisa interessante, gente. É muito interessante. Quando eu dizendo, recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios, as múmias do antigo egípcio, né? Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Mas como? Múmia de perispírito? Que coisa esquisita, né? Olha que interessante. Isso não é comum, gente. Como você pode imaginar cemitério no mundo espiritual? Que coisa interessante. Por quê? Tem explicação. Raríssimos pareciam dormir o sono natural. Quem? Eu botei aqui os que estavam prestes a acordar. Ou seja, já purgaram o máximo, faz aquela fase, vão terminando para passar. E nós vamos ver lá na frente que vai despertar. E por quê? Com essa consequência. Interessante.
Aproximando-nos uns dos outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Ou seja, houve uma reuniãozinha rápida ali entre Alfredo, Aniceto e André Luiz, e Alfredo disse para Aniceto: infelizmente, não podemos atender a todos. Aí Alfredo, o próprio Alfredo, o próprio Aniceto, o orientador, espírito mais elevado, ficou muito assustado com essa indagação dele. Por que não? E aí Aniceto disse: indagou nosso orientador comovido. Estamos aguardando o pessoal da estrada. Olha que informação interessante, gente. Como é que falta pessoal treinado no mundo espiritual? Ah, falta. Por que falta? Porque Deus assiste todo mundo, né? Mas lembre-se, estava, a informação lá quando o André Luiz chegou lá, quando chegou lá em Campo da Paz, estava em plena Segunda Guerra Mundial. O trabalho aumentou imensamente. Lembra que ele falou que tinha 500 trabalhadores e não estava dando conta, que a alimentação que estava lá em remédio não estava sendo suficiente, que era tanto que está chegando. Ou seja, o trabalho aumentou demais e não tinha pessoal especializado para aquele tipo de tarefa ali. Faltou. Eles estão esperando. Esperam de onde? Estão aguardando. Certamente alguém recambiar de algum lugar ou algum curso que está sendo feito às pressas para atender esse contingente. Não vão ficar sem atendimento, mas vai demorar um pouco, em função das circunstâncias. Olha que interessante. André Luiz nos mostra isso, mostrar que o processo é dinâmico também no mundo espiritual. É interessante, o processo é dinâmico, né? E quando o trabalho aumenta, a gente tem que atender às demandas, né? É interessante isso. Muito bem. Estou dizendo, tenho aqui, Alfredo, dizendo, a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Que gênero de serviço, gente? Olha, nós vamos trabalhar com criatura num quadro dramático, não pode ser qualquer trabalhador. Lembra que ele falou lá no começo, na fase preparatória do trabalho do sopro curativo? Aí será necessário. Entretanto, ele falou para fazer um trabalho com a clientela numa situação desse, precisa o pessoal estar bem treinado. Não é qualquer um que faz um trabalho como esse. Né? Olha que interessante. Ó, tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, olha que informação bacana. Não pode cada qual atender mais de 5 doentes de uma só vez. E por que não? Olha aí que interessante. Lembra que lá atrás ele falou que o trabalho soprativo de cura, ele é um trabalho de doação de fluido. Se é doação de fluido, você não pode doar além de sua capacidade. Você vai atender 5 criaturas num quadro dramático daqui, você doa muito fluido. Você não tem como doar além de sua capacidade. Essa é que é a história. Ou seja, cada um só pode atender até 5. Ora, se tem 2.000 doentes, 80 trabalhadores, 5 vezes 8, 40. Não pode ser mais que 400. É claro, vai ficar muita gente sem atender. Olha o que ele está dizendo. À vista disso, dos nossos 1.980, obrigado, quase 2.000, né? Separei os 400, exatamente essa conta, os 400 mais suscetíveis do próximo despertar. Olha aí o despertar. Lembra que ele falou que tem uns poucos que estão com os olhos fechados, estão mais tranquilos? É essa turma que está próximo, está a pular de estágio do tratamento, esses receberão sopro curativo, curador. Os outros não receberão outro tipo de tratamento, que não tem para dar para todo mundo. Aí ele diz, olha, esses 400 serão suscetíveis de despertar a fim de submetê-los, esses 400, ao tratamento intensivo. Com que finalidade? De que eles efetivamente concluam essa etapa do tratamento para abrir espaço para outros e vá para e possível avançar. Aí Alfredo, escute os demais. Os demais, diz Alfredo, recebe alimentos e medicação mais densos uma vez por dia, ou seja, recebe uma quantidade de medicação e alimento forte para o dia todo. Ou seja, estão sendo tratados, mas não com o sopro curador, por exemplo. Não é possível fazer. Mas cada um deles, depende do estágio, vão receber um tratamento diferente. Ele vai explicar mais na frente isso. Que interessante, né? Muito bem. Profundamente tocado pelo que via, André Luiz, né? Ficou muito tocado com aquele quadro de muita dor que ele viu, que ele não imaginava que existia, né? Pelo que via. Inclinei-me instintivamente para o abrigo mais próximo. Por que ele fala instintivamente? Porque ele é médico, e médico tem a curiosidade. Escuta, eu quero entender como é que... Ao escutar aquela criatura, automaticamente ele tentou escutar aquilo que está mais próximo, aquela múmia mais próxima, para entender o quadro que estava, né? Tentando, os que eu tenho destaque aqui, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Coisa de médico, né? Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios. O médico faz isso, né? Embora verificasse a extrema rigidez dos membros. Ou seja, se o cara está vivo, por que os membros estão rígidos? O cara está paralisado.
como que mergulhados em imobilidade cataléptica. O que quer dizer com isso? Lembra que nós aqui podemos estar em estado de catalepsia, vivos, e ficar nessa situação como se fossem mortos. Então, ele faz aqui uma comparação que no mundo espiritual, espírito também fica assim. Por que fica assim? Psicologicamente, ele estava morto. Essa é a explicação que elas pensam explicar agora. Que interessante isso, gente. Que interessante. Como a ideia de que somos espíritos imortais é importante na continuidade do nosso processo evolutivo. Essa é a grande questão. Eles acham que a vida é o fim, acaba a morte, com a morte acaba tudo. Olha o efeito desse processo todo, olha aí. Que coisa impressionante. Isso é interessante demais, gente. O que ela diz aqui? Indescritível impressão apoderou-se de mim. Como é que pode alguém desencarnado se comportar como tivesse encarnado, como tivesse morto no corpo físico, já não era corpo físico? Levantei-me assustado, dirigi-me a Anicete com a máxima discrição e interroguei. Por que a discrição? Porque naquele momento é um momento de silêncio, né, que ele falou lá tal. Explicar-me, pelo amor de Deus, Anicete, Alfredo, que temos aqui, homem? Me explica, pelo amor de Deus. Estamos na casa da moradia da morte, depois da morte, ou seja, como é que pode alguém morrer depois de morto? É isso que eu não estou entendendo. Como é que pode a história desse cara se comportando como morto? É tão vivo, que história é essa? A cemitério no mundo espiritual. O instrutor sorriu, complacente, e explicou em voz quase imperceptível. A ideia do silêncio, né? Sim, André, este sono... Foi a Unicef, o instrutor dele. Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Ou seja, ele está dizendo que efetivamente aquele quadro é como se as criaturas estivessem mortas ali. Por quê? Porque André está um nó no juízo dele. Como é que pode alguém morrer já estando desencarnado? Já que ninguém morre o espírito? Aí diz ele, aqui diz a Anicete, permanecem com a bênção do abrigo, vocês estão albergados aqui, alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. Ele está dizendo que aquele local em Campo da Paz é apenas um dos milhares de outros que estão por aí afora, cheio de gente com esse perfil. Por quê? Eles são criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Se alguém só passou a vida fazendo mal pelo mal, em torno de si. E mormente os que acreditavam convictamente na morte, como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Ou seja, para aquelas pessoas que tinham a ideia que morrer é acabar tudo, a ideia da materialidade, os materialistas que acreditam que com a morte acaba tudo, e o sono eterno. Lembremos que tem as correntes religiosas, e é importante a gente colocar isso, algumas correntes religiosas, que dos evangélicos, alguns, que acreditam que quando desencarnar vão continuar dormindo até que Jesus volte. E quando Jesus voltasse à Terra, ele se levantar do túmulo, como se isso fosse possível. Contraria a ciência, que a ciência fala que quando o corpo decompõe, é possível a célula se recompor de novo. Como pode? Não decompôs tudo? O corpo material decompôs. Como é que pode recompor o corpo depois decomposto? A ciência prova que isso é impossível, mas muitos acreditam nisso. E os que acreditam nisso, que desencarnam pensando nisso, que com a morte acaba, eles ficam lá dormindo até Jesus voltar para a Terra, vão continuar dormindo. Chega no mundo espiritual numa situação dramática, e continuam dormindo, até despertar para. Isso é um imbróglio terrível para esses espíritos quando desencarnam, um sofrimento atroz, porque eles acreditam que lá efetivamente continuar morto lá. E o perispírito deles quando lá como morto, acreditando que continuam dormindo, esperando que Jesus volte. E também as criaturas que passaram a vida sem se preocupar em fazer nada do bem. Também, uma situação como essa. Os que acreditam que com a morte acaba tudo, uns que acreditam que com a morte acaba tudo, também ficam numa situação como essa. Ficam lá dormindo, porque na cabeça dele, o espírito não vai existir, então, morreu, acabou tudo. São os materialistas, né? Esses também, que passaram a vida fazendo mal, e que, na verdade, acreditam que com a morte acaba tudo, chega no mundo espiritual, vai continuar dormindo, achando que acaba tudo mesmo. Olha que coisa impressionante. Quando explicando a Anicete, a crença na vida superior, diz a Anicete, é atividade incessante da alma, ou seja, é exercício da alma, é trabalho da alma. As criaturas que pensam na vida superior, que nós somos espíritos imortais, que nosso espírito, como diz Jesus,
nós somos deuses, claro, um Deus em formação, né? Um Deus que está em trabalho, de renovação e transformação. Esse Espírito continua trabalhando nesse sentido, facilita profundamente quando chegar no lado de lá, nesse processo de despertamento. Que ele vai compreender, ele vai só continuar, porque como ele sabe que a vida não cessa, ele não sabe o caminho que vai tomar lá, evidentemente, talvez, mas o fato de saber já que você não morre, já facilita muito. Lembra que André Luiz sofreu abandonado, passou 8 anos no umbral. E ele não tinha compreensão também sobre a questão da morte. Ele não tinha, e sofreu muito para se despertar, que ele não entendia como é que de repente achar que era morto e lá estava vivo. Isso foi um sofrimento muito atroz. Isso cria grandes dificuldades para os que desencarnam. Claro que André Luiz não era um camarada mau, não. Ele tinha os equívocos. Mas os que passam a vida, né, que acham que a morte não existe, que a morte acaba tudo, que passam a vida mal, a situação é muito mais dramática. É isso que ele está dizendo. São esses que estão aí, que estão dormindo. Estou dizendo, a ferrugem ataca a enxada ociosa, ou seja, como o espírito que não pensa, que não trabalha, não está trabalhando sua ginástica no seu espírito, visando sua renovação, sua transformação, sua melhora, é como a enxada que você não trabalha com ela, o ferrugem vai comer, não vai ter. Seu espírito não está trabalhando, não está se renovando, isso atrapalha profundamente as tarefas do espírito, a sua continuidade como a enxada, não vai ter utilidade, não for usar tão enferrujado. Olha que coisa interessante. Ele conduzindo. O entorpecimento, você fica entorpecido, fica paralisado. O entorpecimento invade o espírito vazio do ideal criador. Que coisa interessante. Você fica entorpecido. Lá, como se o mundo tivesse acabado. Você está lá, dormindo. Porque não tem ideal criador. Ele não tem a compreensão de que existe um Pai amoroso, que é Deus, que vela por nós e que deseja nossa felicidade, que nós vamos continuar nossa trajetória até chegar ao processo de felicidade. Quem não tem essa compreensão sofre barbaramente, isso que ele está dizendo. O sofrimento é atroz. Ele está dizendo, esses que estão aqui são esses, que não têm a compreensão de que a vida continua, que não têm a compreensão de que fazer o bem, você vai colher o bem, dentro da ideia de que colhe o que planta, que Jesus falava. Quem não tem essas compreensões sofre imensamente quando chega no lado de lá. Passa um período de entorpecimento, fica aqui como se fosse um morto vivo. Está vivo, você fez a ausculta, fica tão vivo, mas se comporta como mortos. Olha que coisa impressionante. E mais, atormentado com o mal que fez, que fica passando o fio na cabecinha dele lá. Por isso, com os olhos vitrificados, passando essas ideias. Um sofrimento atroz. Interessante demais, gente. Quando ele dizendo, os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não seja fundamentalmente cristão, isso não é importante, né? Estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e pode penetrar nas esferas extraterrenas, quando desencarna, em estado animador. Você precisa ter uma compreensão que a coisa continua. Pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. Olha que informação interessante. Só olha, mesmo que o camarada não seja cristão, e a gente entende, por exemplo, os budistas não são cristãos. Os muçulmanos não são cristãos. Mas os budistas acreditam na reencarnação, acreditam na da alma, e chegando lá já tem uma noção, pelo menos, olha, eu vou estar lá vivo. Quando eu vou, vai ser compatível com o estado que eu fiz, tem essa compreensão. Mas o espírito dele está trabalhando nessa perspectiva. Ele chega numa situação de desperto, ele chega numa situação de compreensão. Vai enfrentar as suas dores, os males que veio, mas você está desperto, você está cônscio dessa situação. Quem não, fica como se fosse dormindo. É isso que está dizendo, olha. Estão desenvolvendo faculdade. Olha quanto é interessante, né? Muito interessante. Quando ele dizendo aqui, para gente concluir já o capítulo. Coisa interessante. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, que diz também deliberadamente, que não acreditam em Deus, que a morte acaba com tudo, não obstante, por vezes, filiados a cultos exteriores de atividade religiosa. Aqueles que eu falei, os evangelhos que falam que, na verdade, vão morrer, mas quando Jesus vier e acordar, levantar do túmulo, né? Que percebe a negação da alma, né? Do culto externo da religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento, que se negam, são negacionistas, né? Que nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiros infelizes. Olha que informação bacana. As criaturas que perseveram em negação deliberada são negacionistas absolutos e não obstante, por vezes, filiados a mesma com as religiões, mas que nada veio além da carne, ou seja, não acreditam na reencarnação, a história de esperar Jesus voltar, nem desejam qualquer esclarecimento.
Infeliz. Mas ele diz mais, Aniceto. Muitos penetram nas nossas regiões de serviço. Que região de serviço? Algo como campo da paz. Os postos, depois de resgatados, são as regiões que ele fala. Penetram nas regiões de serviço com embriões, gente. Embriões de vida. O que significa embrião de vida? Uma semente. Alguém que está começando todo o processo de educação da alma, que vai demorar muitos milhões de anos para poder atingir, a despertar. Ou seja, embriões, estou falando do processo de elevação espiritual, até chegar. Embriões, uma semente, né? Ó, como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina. Se a natureza sempre divina, o embriões, alguém que vai nascer para, espiritualmente falando. Um amigo, diz Aniceto, nosso costuma designá-los, essas criaturas, por fetos da espiritualidade. Fetos. Aquela que houve a concepção, mas não nasceu ainda, feto. Entretanto, diz Aniceto, a meu ver, Aniceto diz, seriam felizes se estivesse essa condição de feto, condição inicial. Ele acha que ainda está mais atrasado ainda, né? Diz Aniceto. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa ao desígnio do Pai Eterno. Absoluta ignorância, a negação mesmo da paternidade de Deus, né? Dormem, diz Aniceto, porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, os negacionistas, né? Que não acreditam em Deus, que acreditam que tudo é fora do fruto do acaso, né? Permanecem paralíticos, por isso que eles estão lá, mumificados, paralíticos. O perispírito estão vivos, mas estão precisando estar mortos, paralíticos lá. Por que estão paralíticos? Não exercitaram o seu espírito, não exercitaram o seu espírito, não trabalharam o seu espírito, ficaram lá como se fosse alguém com a concepção de que acaba tudo, ficaram paralisados, não exercitaram o seu espírito, porque preferiram a rigidez do espírito ao entendimento, não trabalharam o seu espírito, ficaram lá. Não é assim, gente. Quando você tem seu corpo e você não se movimenta, vai acontecer o quê? Vai atrofiar, não vai não? O corpo não vai ficar. Vai. Você não vai conseguir andar. Você ficar aqui o tempo todo, sem ter atividade nenhuma, com a história da enxada, o seu corpo vai atrofiar e vai terminar sem poder andar. Paralisia, é a mesma ideia. A paralisia do perispírito também. Está acontecendo com esses caras que dormem lá. Mas dia virá, diz Aniceto, em que deverão levantar-se. O despertar, né? A semente que vai brotar. E pagar os débitos contraídos. Ou seja, as dívidas contraídas com o mal feito lá, ou de ignorar todo esse processo, vai começar todo o seu processo de dor e sofrimento, né? Porque são filhos de Deus, e Deus assiste a todos os seus filhos. Essa é a história. Mas está tudo por começar. A fé em Deus é o ponto inicial, o processo do exercício do espírito, né? De renovação e transformação. Quando ele, para terminar aqui, que está bastante tarde, eis porque considero sofredores, diz Aniceto. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, diz, achando que só quando Jesus voltar. Acreditaram no sono, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade, à doença e à perturbação disso. Puxa vida, como é que eu fui passar por uma situação como essa? Perdi tanto tempo, dor louco mesmo, né? E não tem a noção do que está acontecendo, muitos deles, né? Que morreram, né? Como acontece aos irmãos dementados. Aqueles lá atrás, que viviam lá atrás, dementados, né? Convivem ainda há pouco. Ou seja, quando despertam, é uma segunda fase. Despertar está bom demais. Estão lá, achando que estão vivos ainda, não têm noção das coisas. Mas já despertaram, já passaram essa fase inicial, dolorosa demais. É a segunda etapa do tratamento, são aqueles que viram lá, que foi entrevistado aqueles dois senhores e a senhora, né? Grande o meu assombro, André Luiz dizendo, como Vicente se aproximava também para ouvi-lo, falou Aniceto, o instrutor, ele está instruindo, orientando, esclarecendo a ambos. A fé sincera, André e Vicente, é ginástica, exercício do espírito. A fé sincera é ginástica, exercita o espírito. Olha que informação interessante. O exercício, botei eu aqui, é fundamental, tanto lá quanto aqui, não é não? Se a gente aqui não se movimenta, o exercício, o corpo vai ficar rígido, vai atrofiar e vai ficar paralisado lá do mesmo jeito. Então, a fé sincera é ginástica, está movimentando. E esse movimento no sentido de se renovar, da busca da sua transformação, da sua melhora, para buscar o seu caminho, o caminho a ser trilhado, é fundamental para manter as conexões com as entidades venerantes que nos assistem, a criar links, abrir janelas perceptivas no nosso processo de renovação. Quem não tem isso, está tudo por fazer. Está lá com a semente, para estourar e nascer ainda o feto que fala lá atrás, feto de vida, né? Os embriões de vida, né?
É esse o processo. Quem não exercitar o espírito, a ginástica do espírito, dizendo certo, de algum modo na Terra, prefere deliberadamente a negação injustificável da paternidade, da continuação da vida, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Ou seja, paralisia do espírito. Por isso que essa turma aí estão dormindo na paralisia, não obstante estar desencarnado, mas é como se estivessem mortos no mundo espiritual. Que coisa impressionante, né? Quanta lição nesse capítulo, gente. É isso que me encanta nessa extraordinária obra de André Luiz. É uma didática tão grandiosa que nos conduz a uma compreensão que é de uma beleza. E não tem como a gente não sentir tocado com a leitura de um capítulo desse. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha encarnação? O que é que eu estou fazendo? E também o desejo que nasce no nosso coração de sair por aí, espraiando essas compreensões junto àqueles irmãos e ter esse pensamento. Claro que não vou obrigar ninguém a pensar diferente, mas tentar aqui e ali colocar uma sementezinha para despertar nessas criaturas, um pouquinho de luz. Esse é o papel de cada um de nós. Meus irmãos queridos, concluímos aqui o capítulo 22, maravilhoso, né? Se algum dos senhores e senhoras que nos escutam desejar fazer alguma pergunta, estamos aqui com muita alegria para respondê-los. Se não, vamos para a parte final. Tá certo?